Olá a todos, bem-vindos ao P360 Live. O meu nome é Patrícia Rocha. Hoje vamos-vos trazer um tema muito interessante. O tema é o Baby Signs. Para isso tenho uma convidada que é a doutora Telma Batista. A doutora Telma é terapeuta da fala e vou chamá-la à conversa para podermos falar um bocadinho sobre este método que tem como objetivo ajudar os bebés e os pais a descobrir em que é que consiste ao certo. Olá, Oh, tudo olá, bem? tudo bem? Também, por aí também? E por aqui está tudo bem. Antes de mais, obrigada por ter aceito este nosso convite para participar neste nosso live. Para quem não conhece, a doutora Telma Batista, portanto, é terapeuta da fala, é licenciada desde 2014 pela Escola Superior de Tecnologia e Saúde do Porto, é pós-graduada em motricidade orofacial e desde 2017 tenho um projeto de, que é Comunica Comigo, que é através dessa página de Instagram que estamos a falar, cujo objetivo é promover a linguagem. Doutora Telma, antes de mais, já estão aqui a assinar, olá Susana. Antes de mais uma vez obrigada. Para quem não conhece o Baby Sand, que é que eu começava por pedir para explicar um bocadinho em que é que consiste esse método, onde é que foi criado, se é algo recente, se já existe há muito tempo. Realmente, assim, ao ouvido, eu trabalho todos os dias com crianças e não conheço muitos pais que tenham conhecimento deste método de comunicação. Claro. Antes de mais, obrigada também pelo convite. É sempre ótimo falar do Baby Signs e de qualquer tema também que me apaixone. O Baby Signs é um programa que existe desde 1982 nos Estados Unidos, ou seja, já é bastante antigo nos Estados Unidos, mas em Portugal só existe desde 2017. Foi em 2017 que foi comprada a licença portuguesa, não é, para ser traduzida para a língua portuguesa e por isso que é pouco conhecido até então. O que é que tem acontecido nos últimos tempos? Eu acho que as terapeutas da fala, como gostam muito de comunicação, têm sido aqui o braço direito da divulgação deste programa. Por isso, entre 2019 e 2020, tem acontecido aqui um boom de procura do programa Baby Science, mas pela minha experiência, muito de profissionais. Os pais ainda estão um bocadinho à procura de informação e os pais que nos procuram já vão muito direcionados, já fizeram a sua pesquisa, já conhecem o programa e por isso têm sempre tendência, quando recorrem a nós, instrutores, já vão com essa informação. O Baby Signs é um programa de gestos, atualmente existe 150 gestos semânticos, ou seja, cada gesto equivale a um conceito, papá, mamã, comer, beber. Já existem vários programas em que um gesto é uma letra ou um som da língua portuguesa, por exemplo, não é? É quase, Este isso é já quase língua gestual. Exatamente, sim. De facto, existem vários programas que cada gesto, mesmo na leitura e da escrita, muitos terapeutas da fala também trabalham com gestos para auxiliar. O Baby Science, como é de conceitos, é muito fácil de aplicar, porque está relacionado com os conceitos do bebê. O que é que o bebê precisa de comunicar? Quais são as necessidades do bebê? Porque no primeiro ano de vida é muito difícil o bebê comunicar, não é? Ele não tem palavras, é mesmo assim, fica sem palavras para comunicar. E o gesto surge aqui como um mote para a criança comunicar. Ele foi criado para bebés dos 0 aos 2 anos, ou seja, aqui nesta fase em que eles não têm assim tantas palavras para poder auxiliar o processo de comunicação. É o único programa que existe mundialmente para crianças ouvintes e para crianças ditas com o desenvolvimento típico, o desenvolvimento normal.
Ou seja, o objetivo deste programa não é substituir a fala, é potenciar a comunicação, a linguagem, até chegarmos às palavras. Quando a criança chega às palavras, automaticamente deixa o gesto. O que tem acontecido é que os terapeutas da fala e os psicólogos e os terapeutas ocupacionais que conhecem o programa têm usado com as crianças com um desenvolvimento atípico, com dificuldades. Eu própria tenho usado também com os meninos que acompanho em terapia da fala. E o que tem acontecido é que crianças com trissomia 21, autismo, têm aderido muito bem aos gestos, porque os gestos são muito, muito fáceis, porque muitos foram inventados por bebés e outros são adaptados às mãos dos bebés. É a grande vantagem aqui. De uma forma geral é isso, é um conjunto de gestos que ajuda os bebés a comunicar enquanto eles não têm palavras. Acho uma excelente ideia. Estou-me aqui a lembrar dos pais que muitas vezes ficam aflitos, que não sabem o que é que o bebê quer, pois acaba por haver ali momentos um bocadinho mais tensos. Portanto, o Baby Science pode ajudar os pais a melhor entenderem os seus bebés e, desta forma, evitar alguns conflitos, certo? Uma das grandes vantagens descritas, porque este programa é muito estudado cientificamente, não é? Desde 1982 que existem estudos científicos nos Estados Unidos acerca dos resultados da aplicação do programa. E o que é que se tem verificado? Um dos tópicos das vantagens é mesmo esse. É a criança estar mais calma, fazer menos birras, porque os outros conseguem compreendê-la, não é? É como se eu viajasse para um país em que não dominasse a língua, se eles não compreendessem eu também ficaria frustradíssima e provavelmente também fazia uma birra. É o que acontece com os bebés, não é? Porque eles não conseguem, nós não estamos a entender, não é? É um bocadinho de. Há uns tempos eu li de um blog, uma mãe que usa o programa e dizia que antes de usar, o filho até podia estar a chorar porque tinha comichão no pé e ela dava-lhe leite, não é? Aqui, e eu achei Era super. tentativa e erro até. E é mesmo isso, não é? Eu achei bastante curioso e ela disse que a partir da introdução dos gestos que o bebê acalmou muito porque gritava muito. Porque ninguém conseguia decifrar o que é que estava a acontecer. E o facto de existir gestos para as necessidades básicas e para o que interessa ao bebê, porque muitas vezes o que interessa ao bebê não é o que interessa a nós, não é? E nós interpretamos sempre à nossa maneira. E o importante é mesmo isto, é perceber o que é que o bebê precisa naquele momento para se acalmar. Se quer dormir, se quer a mamã, se quer o papá, se quer comer. Ou seja, são gestos muito fáceis para que os pais consigam perceber e acalmar o seu bebê. E uma das vantagens é essa, é a criança estar mais calma. E também a autoestima, não é? Porque quando nós somos compreendidos, nós queremos conversar mais. E que a Claro, autoestima dos bebés é muitas vezes esquecida, mas também é um dos tópicos importantes deste programa. É dar exato. voz aos bebés, não é? Muito bem. Pronto, em termos de desenvolvimento da comunicação dos bebés, a partir dos 6 meses já têm assim umas competências em termos de motricidade das mãos que lhes permitem algum grau de comunicação. A doutora Telma disse há pouco que este programa podia ser iniciado aos 0 anos. Sim. Aos 0 anos, de que forma se pode aplicar o Baby Science? O que é que diz o programa e também de acordo com os marcos de desenvolvimento? É que os pais podem aplicar logo desde que a criança nasce, mas nós não vamos ter, à partida, nos primeiros meses, uma imitação motora. A criança, a nível motor, não tem essa competência. O que nós vamos conseguir perceber é a criança vai dirigir o olhar, vai olhar para as nossas mãos, vai começar a compreender o gesto, porque tantas vezes que vê o mesmo gesto, vai compreendendo. E por volta dos 6, 7, 8, 9 meses, entre os 6 e os 9, nós vemos ali a criança vai aprimorar-se a nível da compreensão do gesto e também da imitação motora. Há crianças baby signs, digamos assim, que nascem já e os pais aplicam, e eu já vi meninos com 5 meses a fazer gestos. Claro que gestos à maneira deles, não é? Porque aqui o que importa não é se é perfeito, é se está próximo, se a criança faz sempre da mesma forma e se tem significado. A partir daí nós já consideramos um gesto. E já vi bebés com 5 meses a fazer gestos com significado.
por exemplo, o gesto de leite, não é? Porque é algo que eles querem muito, o leite, o querer comer, o querer beber. Já vi meninos com 5 meses a fazer. Claro que o boom, digamos assim, dos bebés consegue por volta dos 7, 8, 9 meses. A imitação, mas os pais podem usar para que a criança se habitue aos gestos e para que também crie na sua cabeça a linguagem dos gestos, porque a linguagem é tudo. É gestos, é palavras, e é importante frisar que quando nós vamos ensinar o gesto ao bebê, nós não vamos só ensinar o gesto. Era Nós isso. vamos ensinar o gesto e vamos ensinar a palavra, Muito não bem. é? E é isto que nós queremos, que a criança ouça e que associe o gesto à palavra e que gradualmente. Desculpa interromper, de que forma é Sim, feita essa aprendizagem? Portanto, o pai ou quem está com o bebê um, diz a palavra, portanto, verbalmente, sim, sim. o gesto. E o objeto, se estivermos a falar de um objeto, tem que estar presente e ser usado logo de seguida. É isso? Mesmo. O objetivo é ser aplicado no dia a dia, no contexto da criança. Nós não vamos criar momentos para lhe ensinar gestos, nós vamos ensinar os gestos no dia a dia. Né? Por isso, quando nós estamos a comer a sopa, antes de surgir a sopa, o pai vai dizer: Olha, agora vamos comer, vamos comer, vamos comer. E é muito importante a repetição também na criança. Os estudos indicam que nós temos que, por volta de 7, 8, 9 vezes, repetir para que a criança consiga ir assimilando no cérebro. Por isso, quanto mais vezes nós repetirmos, melhor será também. Por isso, o objetivo é, nas atividades do dia a dia, os pais vão realizando os gestos. E podem mesmo ajudar a mão do bebê e podem modelar numa primeira fase o gesto para que ele vá adquirindo, mas é importante sempre ser no contexto imediato. Vamos imaginar que eu tenho uma bola e faço: Olha, vamos jogar com a bola, vamos brincar, olha a bola, olha a bola. E, né? Repetimos várias vezes. Mas é importante, de facto, estar no contexto, a criança ver e fazer sentido. Porque muitas vezes o que é que acontece? Isto acontece muito com as palavras, o papá e o mamã, não é? Ele disse papá primeiro, disse mamã primeiro. E às vezes só estão a brincar, não é? Só estão mamã. E eles disseram mamã. Disseram mamã, disseram que eu ouvi. Mas depois vão para a casa da avó, a mamã não está lá, não consegue ver a mamã, o contexto imediato não tem a mamã, e eles fazem mamã, 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 e a avó diz: coitadinho, tem saudades da mãe. Não, o que está a acontecer é que ele está a brincar com as palavras. Agora, se ele disser mamã, mamã, mamã e fizer o gesto de mamã, aí nós já temos a certeza que ele está a fazer uma associação. Porque nesta idade é muito normal eles brincarem com os sons e nós temos dificuldade de perceber qual é o significado. Agora, se eles disserem a palavra ou os sons e fizerem o gesto, é muito mais fácil para nós entendermos. Isto acontece também, por exemplo, bó. Bó pode ser bola, pode ser avó, pode ser voo, pode ser avô, e nós não conseguimos perceber. Numa primeira fase, se eles disserem bó e fizerem avó, nós vamos perceber que ele está a falar da avó e não está a falar da bola. Porque muitas Portanto, vezes tem uma sílaba, não é? E nós tentamos interpretar a avó claro. já vem, a avó já vem. E não é isso que eu estou a dizer. Por isso o gesto aqui também é muito importante para suprir estas necessidades, não é? Pais, mães, já sabem, vão recorrer ao Baby Science para finalmente perceber qual foi a primeira A palavra primeira palavra. que os vossos bebês efetivamente disseram com significado. Isso é que é, exatamente. O significado é muito, muito importante. Portanto, esses gestos que vocês utilizam, que os pais Uhum. utilizam, foram, como é que eles foram criados? Porque, pronto, por exemplo, a bola é a forma da bola, mas, por exemplo, há pouco a Duratelma fez o símbolo da mamã e não Papá, do papá, certo? Já estou a sim. aprender. Pronto, não tem a correspondência em termos de forma em que é que se basearam para definir esses gestos. Então, eles são uma mistura, digamos assim, da língua gestual americana, adaptada às mãos dos bebés, e gestos inventados por bebés. Ou seja, alguns eles foram criados pelas psicólogas do desenvolvimento, que criaram o programa, outros foram bebés que foram inventando ao longo do tempo. Por exemplo, o gesto de quente
foi um bebê que inventou, não é? Dá logo para perceber. O gesto de cão também foi um bebê que inventou, não é? Mas muitos dos outros são gestos que já existiam na língua gestual americana e eles adaptaram. Por exemplo, o mamãe e o papá têm aqui um significado que é tudo que é feminino, eles consideram do nariz para baixo, porque está relacionado com a boca, com o batom. Ou seja, quando eu faço mamá, quando eu faço menina, quando eu faço avó, é tudo na mesma zona, porque está relacionado com o batom das mulheres que costumam usar. Quando nós falamos de tudo que é masculino, é do nariz para cima, porque está relacionado com o chapéu que antigamente os senhores usavam. Então é o papá, o avô, o menino, está tudo relacionado com essas características. Ou seja, os gestos são simbólicos, relacionados com o simbolismo, a bola, por exemplo, ou representativos, que têm uma representação e um significado por trás. Por exemplo, estes aqui do feminino e do masculino. Né? Por exemplo, água está relacionado com a forma como se escreve em inglês. Não é? Água. Ou seja, todos têm uma justificação. E quando eu faço os cursos para pais, para profissionais, para as creches, para as educadoras, eu explico sempre estes significados, porque também nos ajudam a reter os gestos, não é? 150 gestos, nós para nos recordarmos de todos, precisamos aqui de algumas comparações e de algumas analogias, e eu tento sempre explicar aos pais e aos profissionais que fazem os cursos comigo porque é que surgiu este gesto, que nos ajudam também depois a recordar. Em termos portanto, de pessoas que tenham formação específica na área, vamos ter, portanto, os terapeutas da fala, temos também os professores, certo? De que forma são organizadas essas formações? São direcionadas, por exemplo, pais que queiram comunicar com o seu bebê através do Baby Science. A quem devem recorrer? Então, existe o Baby Science Portugal, que é quem tem a patente, não é? Do Baby Science, e dentro do Baby Science Portugal existem vários instrutores pelo Portugal fora, não é? Eu sou instrutora e eu tenho várias valências. Dentro da instrução do Baby Science nós podemos fazer a capacitação ou workshop para pais, que tem duração mais ou menos de 2 horas, pode ser em grupo ou individual. Atualmente tenho feito muitos individuais e são bastante curiosos porque são direcionados àquela família, às dificuldades daquele bebê. Então tem sido muito, muito bom. Então eu faço workshop para pais, que tem 2 horas. Depois existe o workshop para profissionais e aqui nós podemos incluir todos os profissionais que trabalhem com a primeira infância. Eu já tive terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, educadores, que de facto trabalham muito com crianças e que necessitam desse apoio. Depois, para além dos profissionais, eu posso fazer também workshops para creches, certificar a creche toda e todos os funcionários que trabalham na creche terem conhecimento do Baby Science e durante o dia-a-dia usarem o Baby Science nas suas atividades. Depois também posso fazer aulas pais e bebés, que são 6 semanas com os bebés e com os pais, onde nós aprendemos 72 gestos através de músicas, de livros, das atividades. E depois ainda existem as aulas semanais em creche e berçário. Eu vou às escolas e faço atividades com os bebés, onde faço a aplicação do Baby Science e eles aprendem alguns gestos também. Pronto, eu tenho todas estas valências. Há instrutores que só têm por exemplo, a capacitação para pais ou para profissionais. Quem é que podem contactar? Qualquer instrutor certificado. Os profissionais, por exemplo, que querem fazer os 2 níveis, podem fazer com um instrutor, mas quem tira os 2 níveis com o instrutor pode só aplicar na sua prática clínica. Quem quer dinamizar formações e aulas direcionadas para pais, para bebés, tem que ser instrutor certificado. É a grande diferença entre quem faz os 2 níveis com o instrutor ou quem é um instrutor certificado. Bem, é assim a grande diferença e é importante frisar. Bastante complexo. Pronto, qualquer dúvida é só contactar a Telma. É muito fácil, não é complexo, nada. Para os pais é um bocadinho mais simples, que têm 2 horas e ainda eles aplicam e aprendem os pressupostos do programa e alguns gestos mais importantes para o dia-a-dia. Ou de profissionais tem 2 níveis e tem 6 horas, 3 horas mais 3 horas. Onde se aprende tudo.
Em Portugal, os pais procuram o Baby Science ou ainda está assim em fase de crescimento comparativamente a outros países? Eu acredito que ainda estamos aqui um bocadinho a dar os primeiros passos, embora existem muitos pais que já recorrem e que procuram, mas são pais que conheceram, por exemplo, através do Instagram, de blogs, através de outras pessoas de outros países, não é? Dos Estados Unidos, que atualmente nós temos essa vantagem de conseguir ler um bocadinho de tudo, e são pais que já leram, que se interessam, ou ouvem e dizem, que giro, isto deve ser engraçado, e depois vão pesquisar e depois entram em contacto. Pela minha experiência, eu tenho feito muitos cursos para profissionais e alguns para pais. Mas eu acho que depois também depende muito para onde nós, instrutores, nos direcionamos, não é? Eu trabalho com muitos profissionais, por isso é normal também que eles me procurem e que falem comigo. Eu tenho feito muitos mesmo para profissionais. Por exemplo, clínicas que me procuram, já fiz a certificação de clínicas em que todos os profissionais da clínica fizeram o curso e podem aplicar nos bebés e o facto da mesma equipa usar com a mesma criança os mesmos gestos é ótimo para potenciar o desenvolvimento, não é? Mas também tenho feito para pais, embora aqui o meu foco tenha sido e tem sido os profissionais. Os pais que me procuram, curiosamente, são pais que ainda não são pais, por exemplo, grávidos, que querem muito, são sedentos de informação, não é? Ou então pais que já têm ali algumas dúvidas. Temos a falar dos meninos de 15 meses, 18 meses, que não dizem uma palavra, que não fazem sons, e que como o facto de eu ser terapeuta da fala também ajuda aqui. Porque eu dou a minha visão como instrutora e complemento como terapeuta da fala também. O facto do programa ser para todos os bebés, independentemente de terem dificuldades ou não, ajuda muito aqui na ligação. Porque o que dizia o primeiro livro do Baby Signs é que o objetivo era chegar a um meio do caminho em que os bebés ouvintes e os não ouvintes se conseguissem encontrar e comunicar. Ou seja, o objetivo deste programa é que todos os bebés usem esta linguagem universal, porque os gestos são iguais nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, no Chile, no México. Independentemente da zona do mundo, o Baby Signs é igual. Eu acho que é sim a grande vantagem. Isso é perfeito, porque assim um bebê irá comunicar da mesma forma em Portugal do que caso os pais precisem de sair do país e passarem a viver no outro país, continua a conseguir comunicar não só com os pais, mas os pais facilmente transmitem portanto, as ferramentas a quem for cuidar e essa pessoa rapidamente vai conseguir comunicar de forma eficaz com aquele bebê. Realmente temos aqui ferramentas muito interessantes, não só para, lá está, para satisfazer necessidades do bebê, mas também a reduzir aqui os níveis de ansiedade daquela família. Relativamente ao desenvolvimento da fala, o facto do bebê começar não por verbalizar, mas por fazer um símbolo com as mãos da palavra, não vai fazer com que ele atrase o seu, a sua. É uma pergunta, sim, é uma pergunta bastante pertinente, porque há uns anos acreditava-se e toda a gente dizia que os gestos atrasavam a fala, não é? Era assim aquilo que, se o meu filho faz gestos, o meu filho não vai falar, não é? Porque se ele faz gestos, para que é que vai falar? E aqui nós temos que perceber que a criança não vai só ver, ou não vai ter só o modelo do gesto. Quando nós falamos em gestos de conceitos, nós não falamos neste que muitas crianças fazem, não é? Vão ali ao armário das bolachas e fazem. Isto não é um gesto com significado. Isto não é um gesto que seja considerado um promotor de linguagem. Isto é um gesto que a criança vai usar para tentar transmitir, porque não tem outra forma de o fazer. Não consegue dizer a palavra, neste momento ainda não o consegue fazer, não tem nenhum gesto de conceito ali por trás, que não foi ensinado, não é? Porque todos os gestos que a criança adquire é por imitação. A criança vai aprender a dizer o adeus porque alguém lhe ensinou. Por isso, se a criança é capaz de aprender o adeus, o tchau, o olá, o vamos dançar, né, que os avós adoram, com certeza vão aprender muito mais gestos.
Por isso, o gesto de não é considerado um gesto. Quando eu, por exemplo, nas consultas de rotina pergunto sempre aos pais, mas o seu filho faz algum gesto? Ah, sim, sim, quando ele quer os brinquedos, ele aponta. Isto não é considerado um gesto com significado, porque a criança não está a fazer um pedido. Ele podia estar, embora esteja a pedir, não tem um significado e uma prateleira com vários brinquedos, nós não conseguimos perceber o que é que a criança quer. Ou seja, estes gestos do Baby Signs vêm substituir estes gestos sem significado. E há uns tempos considerava-se que os gestos atrasavam a fala, mas nós estamos a falar de gestos que são ensinados com a palavra. O objetivo deste gesto é ter um significado por trás. E o que é que foi verificado nos estudos? Que as crianças que usavam gestos, desde pequeninos, aos 3 anos, tinham uma linguagem equivalente a 4 anos. Ou seja, nós tínhamos aqui um ano, que nesta idade é bastante significativa, e eles tinham um ano de avanço às crianças que não usaram o programa Baby Signs. E a nível de QI, aos 8 anos, tinham mais 12 pontos do que os outros meninos que não usaram o programa. Ou seja, nós estamos aqui a falar de gestos com significado que são ensinados em conjunto com a palavra para promover o desenvolvimento. Não estamos a falar de gestos de apontar, porque assim nós não vamos também perceber a criança, porque a criança pode apontar para o que ela quiser. O que é que os pais podem fazer quando têm um filho ou um neto que, que aponta para as coisas e faz. É que muitas vezes os pais o que fazem é ignoram. Sim, eu não vou perguntar o que é porque ele tem que dizer a palavra. É dessa forma que se ensina alguma coisa ou não? Muitas vezes, e isto diz muito, o meu filho aponta, faz o barulho, eu dou-lhe. Também temos esta opção, não é? Ele, já sei o que é que ele quer, sempre que vai àquele armário ele quer bolachas, não é? E então eu dou-lhe. Pronto, e então numa fase inicial nós dizemos sempre, olha, num dia vamos tentar ver o que é que ele faz, não é? E quando de facto, se a criança não consegue pedir, não consegue falar, a mãe não lhe vai dar as bolachas, o que é que vai acontecer? Ele vai chorar, ele vai gritar. E o que é que vai acontecer? Ninguém vai perceber na mesma o que é que aconteceu. Por isso, numa fase inicial, o que nós podemos fazer é a introdução, por exemplo, de um gesto com significado. Então, tu queres o quê? Queres as bolachas? Queres as bolachas? E a partir dali, a criança, com mais facilidade, vai fazer o gesto. E ao fazer o gesto com significado, aqui a mãe já lhe pode dar. E progressivamente, sempre que a criança vai ouvindo a palavra, nós progressivamente vamos tentar que a criança o diga também. Claro que não faz o gesto, não diz a palavra, eu não te vou dar. Isto aqui também vai ser, tem aqui é um pau de dois bicos, não é? Porque se nós lhe dermos, ela não se vai esforçar, porque já sabemos que as crianças, quanto menos fizerem, melhor, não é? Porque elas limitam ali a sua energia ao máximo. Se nós lhe dermos, elas não vão desenvolver essa componente, por isso nós vamos ter aqui uma alternativa que são os gestos. Nós vamos fornecer-lhes este gesto, nós, enquanto adulto, vamos fazer de forma repetida. Provavelmente a criança não vai fazer no primeiro dia, não vai fazer no segundo dia, não vai fazer no terceiro dia, mas nós vamos continuar. E vamos repetir e vamos repetir. E ao mesmo tempo que fazemos este gesto, vamos dizer a palavra e vamos incutir na criança essa repetição. E de forma gradual, se a criança tiver um desenvolvimento típico, e é importante aqui nós percebermos também, se estiver dentro do esperado, a criança com certeza vai passar para a sílaba, para o som ou para a palavra. Mas é importante nós percebermos que entre compreender e expressar uma palavra pode ir 6 meses. Por isso a criança pode apontar para o armário e 6 meses depois dizer bu, de bolacha. E nós temos que perceber aqui este tempo. Mas nestes 6 meses que pode distar, a criança tem que ter aqui alguma forma de comunicar. Por exemplo, o gesto de bolacha para colmatar aqui estas dificuldades. Por isso é importante perceber. Agora, temos que entender se a criança também está dentro do esperado ou não e atuar a esse nível. A Não sei doutora se explícita. agora um bocadinho então de patologias, que este programa, numa fase inicial, foi então criado para crianças que tinham desenvolvimento normal, sem patologias. Mas dentro da patologia, há crianças que podem passar a sua vida comunicando só através de baby signs. Quer-nos falar um bocadinho dessas crianças e de que forma o baby science nessas crianças podem ser
uma ferramenta de comunicação ainda mais importante, se podemos dizer assim. De facto, o que é que acontece? Quando nós falamos da introdução de um programa de gestos, nós temos que perceber que tem várias etapas. A etapa final, a etapa ideal, é a produção de palavras. Há crianças que nunca vão chegar à produção de palavras, que não têm essa competência de produção de palavra. Por isso, nós temos que perceber em que etapa a criança está. Quando nós falamos na introdução dos gestos, aqui na base, nós temos o direcionar o olhar para as mãos. E muitas crianças com que nós trabalhamos, que têm muitas dificuldades, logo a primeira etapa tem lacunas, que é o direcionar, o olhar para a outra pessoa. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar os pré-requisitos da comunicação. O contacto ocular, o direcionar o olhar para os objetos, a atenção pela pessoa e pelo objeto, a permanência na atividade. E em crianças que nós atuamos isto é muito importante, porque a base é direcionar o olhar para as mãos do outro. Então nós vamos direcionar as mãos, o olhar para as mãos do outro, depois a criança vai compreender o gesto, eu faço o gesto de bola e a criança, por exemplo, vai-me buscar a bola. Depois a criança vai ter competências de imitar comigo, eu faço e ela faz também. Depois vai fazer de forma autónoma, quando eu lhe peço, e depois, sem ninguém lhe pedir, ela consegue fazer o gesto e progressivamente passa para as palavras. Há crianças com quem eu trabalho que não conseguem imitar gestos, não conseguem atingir o meio da tabela, mas conseguem compreender. Então, quando eu digo, tu queres pão ou queres uma bolacha? A criança levanta-se e vai às bolachas e traz as bolachas até mim. E eu consigo perceber que ela compreendeu o gesto, mas ela não consegue imitar. E muitas crianças é isto que vai acontecer. Não vão conseguir imitar o gesto porque, a nível motor, não o conseguem fazer, não é? Que estão ali um bocadinho com algumas lacunas a esse nível e nós temos que respeitar. E então nós aqui também somos uma ferramenta para que a criança consiga comunicar. E nós temos que conhecer muito bem a criança, muito bem a patologia e perceber em que etapa da pirâmide nós estamos e podemos ir. Porque há pais que o objetivo dos pais é que eles atinjam o topo, que é as palavras, mas há crianças que não vão conseguir. Há crianças que conseguem imitar, mas não conseguem falar. E então não vão falar, mas vão utilizar o gesto como forma de comunicação. E se usarem o gesto, é ótimo, porque eu não preciso de andar com símbolos atrás de mim, não preciso andar com uma capa de símbolos atrás de mim, porque os gestos são muito mais fáceis e eu não preciso me preocupar. Agora, também há crianças em que eu faço o trabalho conjunto, em que a criança usa o símbolo e usa o gesto, para potenciar aqui a compreensão do outro. Porque muitas vezes quando só o facto da criança pegar nos símbolos e mostrar ao outro, as pessoas muitas vezes se sentem desconfortáveis. Mas se fizer um gesto, as pessoas já estão mais habituadas, não é? Já veem. As pessoas com língua gestual também usam, não é? Já estamos um bocadinho mais habituados. E culturalmente o gesto é mais aceito do que o uso do símbolo. E aqui, dependendo de criança para criança, nós podemos adaptar. Ou seja, este programa não é só, eu não vou só trabalhar isoladamente. Eu quando o faço, eu faço dependendo da criança. Posso associar programas, eu tenho também o nível básico de língua gestual portuguesa e muitas vezes faço essa associação e até mesmo essa passagem, ou a associação também com os símbolos e com as imagens. Isto vai sempre depender de criança para criança e da família também. Os símbolos, portanto, são diferentes dos símbolos da língua gestual. Pode Sim. considerar que o Baby Signs poderia ser uma fase inicial da língua gestual, porque acaba por ser algo mais simples, e depois progredir para a língua gestual, faz sentido? Sim, e cada vez mais tem-se falado disso. E cá em Portugal, estamos mesmo a pensar em fazer aqui essa progressão, porque faz todo o sentido também. E muitas famílias que nos procuram são, por exemplo, bebés não ouvintes e que querem fazer essa progressão. Porquê? Porque a língua gestual portuguesa tem muitas regras. Manualmente falando, é muito difícil os gestos de língua gestual portuguesa. Por isso, a ideia será, numa fase posterior, nós termos disponíveis os gestos Baby Signs e progressivamente passarmos para a língua gestual portuguesa para que haja essa continuidade. Por exemplo, eu já fiz um workshop de uma família em que a avó era surda e usava a língua gestual portuguesa.
E então questionavam-me e agora, a minha mãe, não é, que era a mãe do menino, a minha mãe usa a língua gestual portuguesa e o meu filho vai usar o Baby Signs. Ok, mas ele vai usar nesta fase, a avó com certeza também vai aprender e de forma progressiva nós vamos introduzir naquele bebê a língua gestual portuguesa para poder comunicar com a avó. Ou seja, o objetivo mesmo, e nós estamos a tentar montar dessa forma, é que seja uma progressão e que a língua gestual portuguesa seja, por exemplo, a fase seguinte por ser um bocadinho mais complexa. Nessa fase vai deixar do Baby Sign ser internacional, porque vamos ter que adaptar É verdade. um pouco mais à língua portuguesa, certo? Sim, Vai ter aí sim. custos. Vai haver a fase diferente, a fase final, não é? Porque os gestos universais continuam, o que Continua. pode existir é a progressão, ou seja, as crianças mais crescidas ou crianças que necessitem de facto da língua gestual portuguesa façam essa progressão. Por exemplo, as cores, eu acho muito mais intuitivo na língua gestual portuguesa do que no Baby Science, mas depois o objetivo é, quanto mais programas e mais línguas nós conhecermos, nós conseguimos adaptar à criança. Isso é o ideal, não é só usar um programa, mas nós adaptarmos sempre à família e à criança e o que é que a família quer. É muito importante também. A doutora Telma inicialmente disse-nos que este programa era feito para crianças dos 0 aos 2 anos, mas quando entramos neste campo de patologia, já não estamos a trabalhar com crianças dos 2 anos, certo? Até Sim. quando pode utilizar o Baby Science? Ora bem, Afinal, não é até aos 2 anos, até quando? de facto, ele foi planeado dessa forma, não é? Nós sabemos que nos Estados Unidos eles têm muito aquela ideia de, como eles estão muito mais tempo com os filhos em casa, a licença é muito mais prolongada que aqui em Portugal, os pais procuram muito e têm muito esses programas de intervenção, esses programas para estimular o seu bebê. Cá em Portugal, eu acho que muita dessa estimulação passa pela escola, passa por quanto mais, quem é que passa mais tempo? Hoje em dia, os bebés e as crianças passam muito tempo na escola e muitas escolas estão a fazer a certificação e as formações também para fazer essa passagem. O que é que eu considero com crianças que têm dificuldades ou que têm patologia? Eu considero sempre que nós devemos ter atenção o nível de competência, a idade de competências. Eu acompanho meninos que têm 10 anos, mas as competências são de 1. Por isso eu posso aplicar na mesma. Ou seja, o importante é nós percebermos não a idade cronológica nas crianças que nós atendemos, mas sim a idade de competência. Se a criança ainda necessita, com 10 anos, do gesto para comunicar, nós vamos aplicar, nós vamos usar. Aqui é a idade de competência, onde é que aquela criança se localiza. E a partir dali nós vamos trabalhar. Embora eu acho que não há uma idade limite. Se eu considerar que aquela criança beneficia do uso de gesto, eu vou usar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um menino que tem 5 anos e ele tem ali uma perturbação da linguagem, tem muita dificuldade em acessar as palavras. Quando ele está a conversar connosco, a palavra não surge e ele fica ali muito aflito porque não se consegue lembrar da palavra. E o simples facto de eu fazer o gesto, automaticamente ele lembra-se da palavra. E é uma criança que não tem nenhuma patologia de base, é uma criança que tem uma perturbação na linguagem, tem dificuldade em acessar a palavra, mas o meu gesto ajuda-o a lembrar. E ele tem 5 anos. Mas se isto ajuda e vai beneficiar a sua participação, eu vou usar na mesma. Claro. E quando é que se deixa de usar o Baby Science, afinal? Portanto, vamos ter crianças que vão aprender gestos, vão depois adquirir o vocabulário necessário para conseguirem comunicar através de palavras e não através de gestos. E quando é que o pai, a mãe, o professor deixa de usar, portanto, a linguagem não verbal? Uhum. Ora bem, o que é que acontece? Eu acho que quando nós, adultos, começamos a fazer gestos, é quase automático. Passamos a vida a fazer gestos também para potenciar. Eu acredito que quando a criança já consegue dizer as palavras, já consegue construir frases com sentido e ter ali coesão, tem coerência, a sequência lógica está dentro do esperado, não é mais necessário a criança se apoiar no gesto. O que é que acontece muitas vezes? A criança adquire palavras
tudo ok, mas depois quando vai para a construção de frases, tem dificuldade em ordenar os elementos, tem dificuldade em perceber que ideia é que surge primeiro, e aqui nós adultos podemos auxiliar com o uso de gestos. Nós vamos fazendo alguns gestos e a criança vai construindo a frase. Eu acho que quando as palavras estão adquiridas, as frases também, nós não vamos já necessitar do gesto. Eu acredito que se a criança fizer o gesto enquanto fala, é porque ela necessita dele. Uma criança típica que não necessita do gesto, ela não vai usar. Por isso, eu sou a favor de, se a criança ainda usa, é porque ela necessita do gesto para se organizar. E muitas vezes é mesmo só para isto. Para ela mentalmente se organizar e construir uma frase. Por isso, nós, logo que vimos que a criança é autónoma, que não faz gesto, que fala super bem, que tem uma linguagem adequada, frases adequadas à idade, nós já não necessitamos de usar o Baby Signs. Mas se a criança usar, nós vamos deixar, está bem? Vamos respeitar. Não devemos de todo dizer, não, agora tu já sabes falar, não uses esses gestos porque já não fazem sentido, não. Se a criança usar é porque necessita. Eu acho que nenhuma criança vai usar gesto porque lhe está a apetecer. Porque ele quer brincar, ele usa as mãos para brincar, não é? Se ele está a parar o que está a fazer e está a conversar connosco e a fazer o gesto ao mesmo tempo, é porque ele necessita. Voltando agora um bocadinho ao início da nossa conversa, doutora Telma, falamos numa fase inicial muito dos bebés pequenos. Os bebés pequenos muitas vezes eles numa fase inicial não veem bem, não reconhecem bem o que nós estamos a fazer em termos de símbolo. Queria só fazer aqui um parênteses. Queria que nos falasse da necessidade dos pais falarem com os seus bebés. Eu todos os dias trato bebés, é a minha grande intervenção e por vezes encontro, não tanto os pais, mas alguns elementos da família, eles não percebem, eu não preciso falar, ele não me está a responder, ele não me diz que sim, ele não me diz que não. Gostava que falasse um bocadinho sobre isso, porque para os pais, para os avós, para quem nos está a ouvir, perceber que realmente falar, mesmo não tendo resposta do outro lado, se calhar faz sentido. Ou não. Faz todo o sentido, não é? O bebê aprende por imitação. A criança pode não dar uma resposta imediata porque o corpo não consegue, não está preparado, o cérebro não está preparado, os nossos órgãos articulatórios não estão preparados, a criança não nos vai dar uma resposta porque não consegue. Mas ela vai aprender tudo aquilo que nós dissermos, o cantar também é ótimo, o falar com a criança como se nós estivéssemos a falar com um adulto mesmo e explicar, olha, agora vamos tomar banho, depois agora, olha, temos aqui o shampoo, o gel de banho, que cheira muito bem, não é? Fazer ali o relato do que é que está a acontecer no dia a dia e a criança, ao longo do tempo, vai aprender palavras, vai perceber que as palavras têm significado e quando ela conseguir ver bem, ela vai conseguir perceber que aquelas palavras tinham um significante, que é o que nós chamamos uma imagem. E a partir dali, ela vai fazer a relação do significante com o significado. A imagem tem uma palavra. Por isso, ela depende muito das experiências que tem quando é bebê. O que é que ela ouviu, o que é que não ouviu, porque o nosso cérebro faz essa relação do que é que ouve, o que é que vê, com o que já aconteceu anteriormente. Se a criança não tiver nada anteriormente, ela não vai conseguir memorizar, porque não tem nenhuma memória de tal. Por isso, o objetivo é mesmo nós comunicarmos com as crianças como se elas nos respondessem. Isto serve para os bebés e também para as crianças que não falam. Há crianças não verbais, por exemplo, eu acompanho um menino que tem 13 anos e ele não fala, não faz qualquer tipo de palavras, uso de palavra. E a mãe dizia-me que, estes dias dizia-me assim, sabe, Telma, quando eu venho com ele no carro, eu converso com ele como se conversasse com o meu outro filho. E ela, eu faço isto desde que ele é bebê. E isto é muito curioso, porque ele nunca respondeu à mãe. Ele nunca deu uma resposta e a senhora está há 13 anos e faz a ida e a vinda da escola como se conversasse com o outro filho, não é? Mas eu acredito que o facto de ele ter ouvido durante estes 13 anos esta questão ajudou imenso, porque a nível auditivo ele tem tido melhorias enormes. Cumprir ordens do vai apagar a luz, ou vai buscar a toalha da mesa, ou vai buscar o pão, ele consegue fazer isto porque a mãe sempre o fez com ele.
ele tem memória disso. Embora ele não responda, ele tem memória e ele consegue aceder e automaticamente dá uma resposta. Por isso é ótimo conversar com o bebê, é ótimo conversar com crianças que não falam, por isso mesmo, nós vamos dar informação. Doutora Telma, muito obrigada. Pais que estão aí nos ouvir, Falem! nós, todas as pessoas que estão a ouvir e que vão depois também ver não em direto, mas a posteriori, como tem, arranjem ferramentas quando a comunicação acaba por ficar um bocadinho mais difícil. Quando a comunicação não é difícil, usem na mesma ferramentas que possam potenciar a comunicação. É através da comunicação que nós estamos os nossos resultados, que nos desenvolvemos também como pessoas. Não podemos esquecer que falar também tem um componente emocional muito forte, não é verdade? E numa sociedade como a nossa sociedade de hoje, com muita tecnologia, onde está os pais que dedicam mais tempo a dar ferramentas de comunicação ao baby science, estão a fazer uma aposta muito boa no futuro de seus bebés. Doutora Telma, muito obrigada. Muito Obrigada, eu. agora. E pronto, quem estiver nos ouvir, qualquer dúvida, não hesite em contactar ou a doutora Telma ou então aqui ao Osteo Performance, nós que encaminhamos as questões para a doutora Telma também. Obrigada mais uma vez, foi um prazer. Obrigada, espero que tenha sido bastante explícito e que tenham, de uma forma geral, percebido o programa. É um programa complexo, não dá assim rapidinho para explicar, mas a base é mesmo esta: é potenciar a comunicação. E uma frase que nós usamos muito é ensinar bebés a falar antes deles aprenderem a falar. É este o mote do Baby Science. Está Adeus. bem? É sim, é Adeus. como é que se diz adeus. Adeus. O adeus é universal. Adeus. Adeus. Obrigada. Obrigada.